Bem, voltamos com Atletas no Ar e para interagir com o nosso programa, Fábio Marcos. Através do e-mail atletasnoar@boasnovas.tv está aparecendo aí no seu vídeo, você pode mandar e-mails, a gente está sorteando sempre uma coisa legal, tem squeeze, tem bíblia, tem boné e você pode participar com a gente. Aliás, já tem gente participando, né, Jorge? Já tem. Temos o Lucas Ribeiro Guimarães, que mandou e-mail para a gente. Ele fala que boa tarde, a paz do Senhor, gostaria de estar parabenizando pelo programa. Ele apoia, dizendo que nós cristãos temos que trazer a palavra de Cristo através do esporte, isso aí. apoiando o nosso programa. Ele pede, inclusive, que o projeto do Atletas de Cristo chegue a Anápolis, lá em Goiás, né, para que tenha essa ferramenta lá. E, enfim, ele parabeniza a gente e pede prêmios e manda um abraço pro Grava. Enfim, já bastante e-mail chegando para nós do Lucas Guimarães, da 6ª Igreja Batista de Anápolis. Muito bem, muito obrigado, Lucas, pelo seu e-mail, pelo seu carinho. Trago boas notícias para você. Atletas de Cristo já está chegando em Anápolis, através de uma parceria com a Una Evangélica. Logo, logo estaremos juntos e é bom ter você conosco em nosso time. Bom, Atletas de Cristo vem falando nas últimas semanas sobre as nossas viagens e como entrar em campo através do esporte, conhecendo nações do mundo inteiro, levando o Evangelho. E nas últimas semanas falamos sobre a nossa viagem no ano passado que aconteceu para o Japão. E hoje, mais um atleta que participou desta viagem traz aqui o seu testemunho. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre Kirk Santos. Meu nome é Kirk Leandro Barreto Santos, tenho 26 anos, sou estudante de Direito, sou da primeira Igreja Batista de Copacabana e foi através da pregação do Marcos Grava que ele foi à minha igreja nos fazer o convite e através do convite dele que eu fui encorajado a participar do projeto Tour of Hope Japão. Nós fomos àquele país por causa da tragédia que eles tiveram do tsunami, que trouxe grande destruição ali, e nós tivemos contato com algumas pessoas e alguns lugares que foram destruídos pelo tsunami. O nosso objetivo era esse, era chegar lá através do esporte. Nós dávamos clínicas, né, esportivas, aulas de futebol para as pessoas, fazíamos alguns jogos amistosos e através disso nós tínhamos oportunidade de chegar até eles e fazer esse primeiro contato e abrir as portas realmente daquele local para que o Evangelho pudesse ser pregado. No último jogo que nós fizemos foi contra uma universidade lá, um ótimo time, foram campeões de um campeonato nacional reconhecido. E assim, eram garotos entre 20 e 23 anos e eles nunca tinham pisado em igreja, eles não se abriam para isso. E logo após o nosso jogo, foi feito a eles um convite que eles participassem de um churrasco que teria naquele dia um pouco mais tarde. E eles foram, e eles compareceram lá na igreja, eles foram com o ônibus do time e assim, foi impactante ver a emoção dos cristãos japoneses ao verem aquela garotada entrar na igreja, pisar no solo da igreja, porque até isso é muito difícil lá, eles têm realmente uma barreira de frequentar a igreja. Foi uma oportunidade de crescer como ser humano, de conhecer uma nova cultura e também de crescer como um cristão. Foram diversas experiências que nós tivemos na presença de Deus, desde aqui do Brasil, de Deus abrindo portas e realmente providenciando tudo para a nossa viagem. Nós tínhamos um prazo curto, porque nós decidimos ir já em cima do prazo, mas Deus proveu tudo e aquilo fortaleceu a nossa fé e nos trouxe paz. E realmente uma viagem missionária é um marco na vida de uma pessoa. Se você tem desejo de ir, eu digo, vá, porque coloque seu coração diante de Deus, ore, veja se realmente é da vontade dele, porque se for, não há nada que ele te impedirá. Se você tem desejo, então ore e coloque diante de Deus, porque financeiramente você não será impedido. O seu tempo, Deus vai trabalhar no seu tempo e você vai ter tempo de ir, você vai ter oportunidade. Então, eu incentivo que vá, porque realmente foi um marco na minha vida. Bem, esse foi Kirk Santos, mais um dos atletas que esteve conosco na caravana ao Japão. E é verdade o que ele comentou, eu mesmo vi pessoas que nunca entraram no ambiente de uma igreja estando ali apenas porque uma equipe de futebol estava na cidade, Fábio. Uma coisa maravilhosa, essa experiência do Japão sempre me marca, toda vez que eu ouço as experiências. E o Kirk é um amigo meu pessoal há mais de 20 anos e eu pude testemunhar aquilo que Deus fez através da vida dele, o que Deus
fez a partir dele e o que ele contou para a gente quando chegou, de como ele foi transformado, de como ele gostou de estar ali e das experiências que ele quer ter nas próximas viagens. Então, sensacional. Para você que está em casa, o objetivo dessas matérias do Atletas em Campo é inspirar você, para que você se mexa, para que você se mova, para que você se deixe ser usado pelo Espírito Santo nas próximas viagens. E você sabe, Jorge, que muitas pessoas falam sobre outros países fechados, mas a verdade é que o norte do Japão é extremamente resistente para o evangelho. A gente já tinha comentado isso nas primeiras matérias do Atletas em Campo que a gente falou do Japão, e sempre a gente tem ouvido isso, né? Como o japonês é fechado para esse primeiro contato de levar diretamente o evangelho. O esporte está aí justamente para facilitar isso. É isso aí. Bom, se você quer saber mais sobre as viagens missionárias de Atletas de Cristo, entre em contato conosco através do e-mail contato@atletasdecristo.org. Nós vamos falar para você quais são os próximos países para onde iremos. Bem, e neste momento que o Brasil passa às vésperas da Copa do Mundo, é impossível falar de esporte sem falar das seleções que vão chegar ao nosso país. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais do Grupo E e as surpresas que ele reserva para essa Copa. O Grupo E será o primeiro a utilizar o novo estádio do Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. Como cabeça de chave, os franceses chegam à sua 14ª Copa buscando apagar o fracasso de 2010, quando foram eliminados na primeira fase. Para tentar a conquista do bicampeonato no Brasil, o técnico campeão como jogador em 98, Didier Deschamps, conta com o craque Franck Ribéry e o artilheiro Karim Benzema. Participando pela 10ª vez, a Suíça vem pela 3ª vez seguida ao Mundial com histórias para contar. Em 2006, a seleção dos Alpes não sofreu nenhum gol, e em 2010 bateu o recorde de minutos sem sofrer gols em uma Copa, 551. Com uma campanha surpreendente nas eliminatórias europeias, os suíços têm como ponto forte a sua defesa. Na terceira classificação para a Copa, o Equador quer sair do saldo negativo. Em 7 jogos em Copa, nunca passou das oitavas de final e tem mais derrotas do que vitórias, além de ter saldo de gols negativo. Com o 4º lugar nas eliminatórias, a seleção equatoriana conta com as jogadas de Antônio Valência, jogador do Manchester United. O azarão deste grupo, sem dúvidas, é a seleção de Honduras. Na sua terceira Copa, os hondurenhos tentam um milagre de chegar além da fase de grupos, feito que não conseguiram em suas 2 participações anteriores. Muito mais do que isso, o time da América Central nunca venceu nenhum jogo no Mundial e marcou apenas 2 gols em 6 jogos. O técnico colombiano Luis Suárez, que treinou o Equador em 2006, será o encarregado dessa dura missão. Bem, esses são os times da chave E, do Grupo E, que disputam o Mundial do Brasil. França e Honduras se enfrentam no dia 15 de junho em Porto Alegre, enquanto Suíça e Equador se enfrentam no mesmo dia na cidade de Brasília. França e Honduras. Acho que é certo dizer sobre esse grupo que a seleção francesa está com um caminho muito bem desenhado. São adversários com menos potencial, com jogadores menos conhecidos, então acho que o caminho da França está bem desenhado para a classificação. Acho que uma situação complicada está a situação da seleção de Honduras. Tem uma seleção muito fraca, jogadores que jogam dentro do seu próprio país, sem experiência internacional e que vão ficar numa situação difícil. A expectativa, pelo menos, inicial é que Honduras seja aí o 4º colocado desse grupo. E aí, França deve classificar em primeiro. Equador e Suíça devem disputar ali a 2ª vaga desse grupo. Eu acredito mais na Suíça. Vai empatar todos os jogos que ela fez. Não faz gols, não leva gols e aí fica nessa situação. E às vezes até faz. Uma bola na área, uma cabeçada, faz um gol, 1-0 e tal. A gente fala muito da situação defensiva da Suíça, mas a Suíça tem um bom jogador de frente que é o Shaqiri. É um bom jogador, acho que ele pode criar alguma situação diferente, ofensivamente falando, para a situação da Suíça, que é bastante defensiva, mas acho que é legal. Vocês acham que o Equador não pode causar nenhuma surpresa nessa Copa? Nesse grupo, talvez sim. Pode até conseguir uma classificação ali, de repente, em segundo no grupo, imaginando que a França vai ser o primeiro. Mas, mesmo assim, eu não acredito muito, não. Acredito mais na Suíça do que no Equador. Muito bem, esse foi o Grupo E, com mais 4 seleções que participam do Mundial. E nós vamos para mais um intervalo comercial e você fica aí, não saia. Já já nós voltamos com Atletas no Ar.